Eu gostaria que vocês lessem comigo. Ele está em Lucas 23, no verso 33. Fique à vontade. Lucas 23, no capítulo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e também a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O pastor já orou pela palavra. Que o Senhor Jesus tenha liberdade de falar com você, tá? Por que o ladrão da cruz? O novo tempo, ele chegou para esse homem na hora mais crucial da vida dele, na hora da morte, na hora da condenação, na hora difícil. Estavam ali 3 cruzes, 2 merecidas, bandidos. Para um malfeitor ser levado à cruz, provavelmente eram piratas, roubavam e matavam. Assim eles faziam. Jesus foi colocado ali no meio deles, como também um bandido, como um malfeitor. Todos zombavam: desce da cruz, tu és o rei, salva a ti mesmo. Só que um malfeitor vira e fala: se você não é Cristo, salva a ti mesmo, salva nós também. Esse malfeitor, ele retrata um pouco do crente hoje, que eu estou falando de mimado. Ele só se refere a Jesus para aqui agora. Eu quero descer da cruz, eu quero que o Senhor resolva meu problema agora. É isso que eu quero. E se você for realmente poderoso para isso, você vai fazer. E quantas vezes fazemos isso com o Senhor? Quantas vezes queremos, em vez de convertermos a Ele, queremos que Ele se converta a nós? O novo tempo na minha vida chegou quando Ele me levou para o vale de Baca. Baca em hebraico são lágrimas. Já passei por muitos vales. Mas o vale que eu vivo hoje foi o vale que me trouxe um novo tempo nele. Foi onde eu comecei a conhecer a Deus, de verdade. E olha que eu me converti aos 11 anos de idade, eu tenho 39 anos, são 28 anos de caminhada. Oscilei muito na adolescência. Na fé, ia e voltava, ia e voltava. Mas foi aos 11 anos que minha vida foi marcada por Jesus. E eu entrei num sono religioso profundo, onde eu servi muito mais a instituição, pastor, do que a Deus. Eu me atarefava tanto das coisas da igreja, eu me envolvia tanto com tudo da igreja, e minha família ficou de lado. Eu dormi, achando que estava agradando a Deus. E eu acho isso urgente para ser tratado, para ser falado no culto. Porque o que o diabo tem feito para destruir as nossas famílias não é brincadeira. Se a gente olha para a igreja vai mal, as escolas vão mal. Eu tenho ido muito dentro das escolas, as escolas estão indo mal, a sociedade nem se fala. Por quê? A família está destruída. Mas a família cristã, nunca vi
tanto divórcio, tanto filho de crente desviado. Você chega na rua, você encontra 10 pessoas na rua viciadas em crack, 9 são desviados. Você chega na cadeia, de 10 que estão lá, 10 são desviados. Família perdendo a referência, que não se comem mais à mesa juntos, não sentam mais para comer. E nós estamos clamando a Deus: desce, salva, vem, resolve isso aqui. Resolve isso aqui agora. E às vezes é insuportável quando a gente consegue entender que Deus é soberano, quando um crente consegue crescer na graça e no conhecimento e entender que a vontade de Deus é perfeita, é boa, agradável. Tem pessoas que se irritam com isso e acham que é falta de fé. Eu fui muito vítima de preconceito. Se Deus não te cura é porque você não tem fé. Se Deus não te cura, você deve estar em pecado. E tem pecados por causa, tem enfermidades por causa de pecados, sim. Pecados não confessos. Pessoas que não se arrependem e continuam em pecado oculto. Não confessam o pecado, não se arrepende, o corpo vai enfermar, o físico vai enfermar. Confesse o pecado, arrepende dele. E a oração da fé sarará o enfermo. Procura isso, fazer isso. Isso no mundo espiritual é muito sério. Tem enfermos, doentes fisicamente por causa de pecado. Só que não era o meu caso. Eu tinha revisto tudo com Deus, tinha colocado tudo na mesa. Senhor, eu tenho câncer cerebral. Eu já operei 2 vezes. Na época eu tinha operado, comecei em 2004 quando o câncer surgiu. Fui parar na cadeira de rodas quando tirou o câncer. Saí debaixo de uma sentença que eu não iria andar. Mas eu vim para casa com alegria de espírito. O Espírito Santo me confortava. Porque ele já havia falado antes de abrir minha cabeça que tinha um projeto na enfermidade. E a igreja, o ministério buscou do Senhor: qual é o projeto, Senhor? E o Senhor falou na palavra dele: é necessário que eu vá e pregue o Evangelho. Que eu pregue o Evangelho. Só que eu não imaginava que ele ia me deixar permitir pregar o Evangelho no vale da enfermidade. Então eu pensei que em 2004 começou o projeto e acabou. Eu levantei da cadeira de rodas, andei, foi maravilhoso. No livro tem muitos detalhes. Eu vou resumir uma história de quase 10 anos. Depois eu chego no outra cruz, que é mais interessante para nós. Porque Deus quer falar conosco. Na cruz daquele cara que mandou Jesus resolver o problema dele. Nós estamos vivendo esse tempo. As igrejas estão abarrotadas por causa disso. Um evangelho triunfalista que Deus vai fazer. Pregam que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é Deus de milagres, que Deus é Deus do impossível, que Deus é tudo isso. E Ele é tudo isso mesmo. Mas não pregam a nossa parte. A nossa parte tem que ser de arrependimento. A nossa parte tem que ser de vida santificada. Não prega contra o pecado. Tem igrejas abarrotadas, não tenho problema de falar isso, tá? Abarrotadas de homossexuais no ministério, no louvor, na liderança, não sentem o pecado. E eles vão em busca de Deus desesperadamente, só que eles chegam na igreja, não tem evangelho verdadeiro, não tem palavra que liberta. Então eles não sentem o pecado. Eles cantam, eles pregam, não sentem o pecado, estão mortos. Estão mortos. A igreja precisa ser confrontada. Precisa ser confrontada. Nós precisamos proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Estava brincando com o pastor François sobre os 5 filhos que ele tem. Porque a palavra de Deus fala lá em Salmo 127 que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E feliz o homem que enche de sua aljava. E a aljava tem 5. 5 flechas. Mas quando a flecha está na mão do guerreiro, o guerreiro são os pais. O guerreiro que posiciona a flecha. O guerreiro escolhe o alvo. E o guerreiro atira. Nossos filhos são responsabilidade nossa. Pode ser que um vento forte venha e muda
posição daquela flecha em andamento. Mas aí entra a graça do Senhor, porque o guerreiro fez tudo certo. Passou a herança espiritual, educou seu filho na palavra de Deus, trouxe a igreja, trouxe a escola dominical, não deixou dormir em casa, orou com ele, ensinou a orar. Então pode ser que na hora que atira a flecha, passou para sua Michelin, faz tudo certinho e vem o vento, vem as diversidades da vida naquela criança, naquele adolescente, e empurra aquela flechinha. E ele custa acertar o alvo, mas fica tranquilo, a graça do Senhor está sobre ele. Aquela flecha vai voltar para a posição dela, porque como Moisés, hebreu, foi criado, educado como hebreu e não como egípcio, por mais que ele tenha estado perto daquela cultura, a mãe dele educou ele como hebreu, ensinou coisas de Deus para ele. Fica tranquilo, mas não deixe o seu lado desprotegido. Não deixe o lado desprotegido. O diabo não vai aprontar lá fora, ele vai aprontar dentro da igreja, porque ele odeia a igreja é a noiva. Igreja é lugar de nós adorarmos o Senhor. Não desanime porque você viu uma coisa errada. Não tem igreja que vai estar dando certo. As igrejas erram, a igreja falha. Mas há uma noiva perfeita, uma igreja perfeita. Essa não tem placa, essa não tem nome, e ela está sendo preparada pelo Espírito Santo para ser arrebatada. E nós precisamos fazer parte dela. Mas precisamos estar reunidos com os irmãos. Não existe crente que serve em casa. Na palavra não tem isso, não tem discípulo sozinho, não tem cristão independente, não tem cristão autônomo, isso não existe. Então vamos parar de meninice. Prepare para ver muitas coisas, porque os dias são maus. E o diabo não precisa tirar ninguém da igreja, não precisa. Não precisa, a festa dele acontece dentro da igreja. E tem igreja que fala que o diabo não entra nela. O diabo sentou à mesa com Cristo, na ceia com os 12 apóstolos. E não vai entrar? E não vai aprontar? Vigia a tua vida. Cada um cuida da tua vida e ame uns aos outros. E nisso conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor, não pode faltar amor. Tem igreja que não ama mais o Senhor. Tem igreja que está como a igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Faz as obras, cumpre a doutrina, faz tudo direitinho, religiosos. Mas ele vem e fala: eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Arrependa-te, olha onde caíste e volta. Senão eu tirarei o candeeiro do teu meio. O candeeiro é a luz. Se a igreja tem luz própria, ela está nas trevas. E o que mais tem hoje é a igreja em trevas, porque ela traz a luz para ela. Não fala nem o nome de Jesus, nem cita. Quando vai contar um testemunho, eu nem ouço falar o nome de Jesus nele. E está abarrotada. Gente buscando milagre, gente buscando que Jesus desça ele da cruz. Eu não quero a cruz. Se você não entender a mensagem da cruz, você não tem condições de levar a sua. É nas suas pisaduras que nós somos sarados. Ele venceu por nós. Mas Ele não vai nos tirar, não vai nos livrar da aflição deste mundo. Ele não vai nos livrar do sofrimento deste mundo. Ele vai andar com a gente no vale da sombra da morte. Ele vai estar comigo, com você. Pode vir o que vier, Ele vai estar na tempestade com você. Ele vai estar no olho do furacão com você. Só que o evangelho diluído está falando que você não pode sofrer, que você não pode ser pobre, que você tem que ter sucesso, o ministério tem que ser sucesso. É isso que tem ensinado. E nós vamos sofrer sim. Assim como o fogo está para o ouro, o crente está para o sofrimento. Quanto mais o ouro queima, mais valor ele tem. Quanto mais passamos por lutas, a nossa fé é aprovada no fogo, é aprovada como ouro. E Pedro escreve que nossa fé provada no ouro tem mais valor que no fogo, tem mais valor que o ouro. Qual é o fim da nossa fé? A salvação. A salvação. Está passando por vales?
Ele está com você no vale. E a paz no vale quando Jesus está junto. A palavra de Deus nos ensina a ter um contentamento de espírito. Paulo, ele aprendeu a estar contente com tudo. Ele soube aprender a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, a padecer necessidade, porque ele sabia que tudo ele podia na força do Senhor Jesus. E sabe de onde que ele escreveu essa carta? Da cadeia, da prisão. Aprendi a contentar-me. O trem estava feio para ele, mas ele tinha um contentamento lá dentro que ninguém tirava dele. E isso o Espírito Santo nos dá. Eu falo que o novo tempo chegou na minha vida, quando o câncer chegou, porque ele que me ensinou muita coisa. Através dele o Senhor me curou. Ele curou minha alma. Quantas vezes deixei meu lar de lado, como eu estava falando, do ativismo, por causa do ativismo religioso. Não tinha tempo para minha família e nem para Deus. Que engraçado, né? Tinha tanta coisa para fazer na igreja que não tinha tempo para Deus. Não tinha tempo para Deus. E tem igrejas assim. Tem uma experiência de uma conversão. Teve um país que estava tendo um apartheid, né? Essa separação de negros e brancos. E um negro recém-convertido viu uma igreja linda, toda de mármore, era de brancos, igreja de brancos. E ele passou por aquela igreja e falou assim, com o pastor, bateu lá, o pastor abriu. Ô pastor, eu sou novo convertido, eu conheci Jesus há pouco tempo, eu queria servir aqui nessa igreja. O pastor pensou, meu Deus, será que ele não está vendo essa igreja de brancos? Aí o pastor falou com ele assim, filho, vai para casa, ora uma semana, depois você me fala, pergunta para Jesus se ele quer que você serve ele aqui. Pergunta para Jesus. E ele foi. E esse rapaz sumiu. Um dia o pastor encontrou com ele na feira. O pastor falou assim, meu irmão, você sumiu, você não voltou lá mais, e aí, você tem a resposta? O pastor estava aliviado, né? Você tem a resposta? Tenho, pastor. Naquela semana mesmo ele me respondeu. Ele falou comigo assim, que tem 60 anos que ele tenta entrar lá e não consegue. Eu não ia entrar mesmo. A igreja de Laodiceia é assim. Jesus fala, eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir, abre, deixa eu entrar. Jesus está por fora de muitas igrejas, clamando para entrar. Porque ela acha que não precisa de nada. Ela é cheia de gente, ela é cheia de ministérios, ela é cheia de coisa bonita. E Jesus está lá, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Isso é muito triste. Assim estava a minha vida, cheia de coisas, cheia de afazeres. E Jesus estava falando, deixa eu entrar. Deixa eu cuidar da tua vida. O câncer foi uma bênção para mim, Neri. Ele me despertou, ele me acordou. Tem coisas que vêm para nos curar, sabe? Tem várias que vêm para nos curar. Que vêm tratar conosco, vêm nos ensinar. E um dia, antes de me levar para o vale, antes de ter a convulsão, o Senhor permite me tirar a função que eu mais amava. A gente idolatra funções também. Se tirar isso de você, você morre. Eu vejo gente brigando dentro da igreja por causa de ministério, por causa de função, por causa de departamento, uma coisa de louco por causa de liderança, uma briga, idolatria. Idolatria é tudo que tira a primazia de Deus na sua vida. Eu estava cheia de idolatria. E ele foi e arrancou o ministério que eu mais amava. Nossa, eu quase morri. Ele falou comigo, você não vai entender agora, mas eu vou te dar um sonho essa semana. Vou falar com você um sonho nessa semana, naquela semana. 3 dias depois que eu perdi aquela função, ele vai e fala comigo no sonho. Ele coloca algo na minha frente e fala, eu quero a minha obra em primeiro lugar na tua vida. Só isso. Eu acordei apavorada. Como assim? Eu coloquei a tua obra em primeiro lugar? Não, mas eu quero a minha. Eu quero a minha. E qual que é a obra do Espírito Santo? Vidas, almas. O que o Espírito Santo mais almeja nessa terra? Salvar vidas, restaurar, libertar, curar. É com isso que ele anseia, é isso que ele pugna, que ele almeja, que mais vidas sejam acrescentadas. Só que a gente envolve tanto, em tanta
coisa e nos esquecemos disso. Nos esquecemos dos doentes, dos enfermos, nos esquecemos das viúvas, nos esquecemos dos adolescentes, nos esquecemos das crianças, aqueles que não vêm mais à igreja. Às vezes demoramos 2 meses para perceber que aquele irmão não vem mais. Cadê a obra do Espírito Santo? É isso que Deus estava me cobrando. É isso que Ele estava me ensinando. E foi daí que Ele começou a me ensinar. E esse novo tempo foi chegando na minha vida. Ele veio para os doentes. Ele veio para os contritos de coração. Ele veio para os quebrantados. Ele veio para os cativos. Eu não me preocupei se esse câncer ia sair, se não ia sair. Eu estava vivendo um dia por vez. O grande milagre, um dos grandes aprendizados do Vale na minha vida foi viver um dia por vez. Eu aprendi que eu tenho hoje. Eu aprendi que eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Viver um dia só. Acordar e agradecer a Deus pelo dia inédito que Ele me deu. De poder ver minhas filhas, de poder ver meu esposo, de poder fazer a obra dEle. Para Ele. Não mais para a instituição. Eu trabalho na minha igreja. Eu amo o que eu faço lá. O Senhor me deu um ministério com adolescentes. Eu amo fazer isso. Mas a minha família está em primeiro lugar. A minha família não, a igreja não ocupa o lugar da minha família nunca mais. Nunca mais. Noé evangelizava a cidade, avisando que ela ia ser destruída. Construiu a arca. Foi mais de 100 anos evangelizando aquele povo não acreditou. Aquele povo não aceitou. Então pode dizer que Noé foi um evangelista frustrado. Não salvou ninguém. Ninguém acreditou na mensagem dele. Mas eu sou apaixonada por Noé. Ele colocou a família dele todinha na arca. Amém. Toda a família foi salva. Até as noras. Até as noras. Coisa maravilhosa. Deus ama a família. Amém. Deus ama a nossa família. É projeto dele. Teu casamento é projeto dele. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. São flechas nas tuas mãos. São flechas nas minhas mãos. Nós precisamos cumprir a missão. Ela começa na nossa casa. A obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, começa na nossa casa. Foi a primeira coisa que Deus instituiu. Foi a nossa família. Foi a família. A família e depois a igreja. A igreja é uma bênção. Precisamos congregar. Mas ela não pode tomar o lugar que não é dela. E aquele malfeitor estava fazendo com Jesus o que muitas vezes nós fazemos. Mudar isso. Me desce da cruz agora. Não quero viver isso. Não é isso que eu quero para mim. Eu costumo chamar isso de fé falsa. Fé falsa. A fé falsa, ela te detona. Porque você tem tanta fé que Deus vai fazer o que você quer que Ele faça e não acontece nada, você se frustra com Deus. Mas Ele não falou que ia fazer. Se Ele não falou que vai fazer, Ele não vai fazer. Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Ele é fiel. Ele é fiel e não pode negar a si mesmo. O que Ele prometeu, Ele faz. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele não prometeu, chove profeta para dizer coisas que Deus não falou. E Deus abomina isso. Falar coisa que Ele não falou. Só que os crentes vão tudo atrás. Como que crente gosta de profeta? Meu Deus do céu. O que é isso? Tem um lugar lá, não vou falar onde que é não, mas tem até fila. Tem senha na mão das pessoas, gente. Tem senha para o profeta entregar. Coisa triste. O profeta guiando a vida das pessoas. A pessoa não dá um passo se o profeta não falar se é para dar. Liga para o profeta para saber se pode fazer, se não pode, pelo amor de Deus. E a Bíblia, e a palavra de Deus. O novo tempo está batendo na tua porta para chegar, não chega. Você não abre. A palavra de Deus fala que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, não, elas vêm atrás de nós. Os sinais vão seguir os que crerem. Os sinais vão seguir os que creem. Jesus e Deus fala que se ouvides a minha voz e me obedeceres, toda sorte de bênçãos virão sobre ti. Olha que coisa linda. A palavra de Deus falou isso. Ele falou, foi ele que falou. E o que Ele fala, Ele cumpre. Mas nós
Temos que deixar esse tempo chegar na nossa vida. Ele chega através da obediência. Ele chega através do arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Pessoas confundem muito avivamento. Ah, mas tem culto avivamento. Aí o negócio é falar em línguas, é rodar, é cair no espírito. Isso não é avivamento. Avivamento é arrependimento. É confissão de pecados. É eu fazer o que o outro malfeitor fez. Aquele outro bandido lá. Chamou a atenção do outro. Nem estando nessa situação, você debaixo dessa condenação, você está falando isso. Aquele malfeitor reconhece Jesus. Primeiro ele reconhece quem ele é. Aquele ladrão nos ensina muito, gente. Primeiro ele reconhece quem é ele. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe onde ele errou. Ele sabe que ele merecia estar ali. Ele sabe. Ele conhece os seus erros. Ele reconhece os seus erros. Ele olha para Jesus, um Salvador agonizando na cruz. Que fé é essa deste homem, desse ladrão? Um Salvador que não salvou ele mesmo. Um Salvador que não mataram Jesus. Ele deixou de ser morto. Ele estava agonizando na cruz por minha causa e por sua causa. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele não queria tomar o cálice. Ele iria morrer na cruz. O problema era o cálice. Que na hora que ele tomasse o cálice, ele ia se tornar maldito. Jesus não estava preocupado com a cruz, com os açoites, com a humilhação, com tudo, com a zombaria, com tudo que ele passou. Ele foi retalhado. Ele não estava preocupado com isso. Mas o beber do cálice, sim. Porque se ele se tornasse maldito, o Pai é santo. E pela primeira vez foi quebrada a comunhão dos dois. Por sua causa e por minha causa. Pela primeira vez desde o princípio, o Pai abandonou o Filho na cruz. Porque ele se fez maldito. Se fez pecado. E Deus é santo. Deus não tem comunhão com o pecado. É isso que Jesus estava revendo com o Pai. Passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Eu não quero te perder. Eu não quero deixar de te sentir, Pai. Somos um só. Mas faça a tua vontade. Que coisa tremenda. E aquele ladrão, com a fé que Deus coloca no coração dele naquele momento, uma fé que produziu algo maravilhoso na vida dele. Senhor, livre-te de mim quando entrares no teu reino. Era um homem agonizando na cruz. E ele chama ele de Senhor. Ele reconhece que ele é rei. Ele é rei. Quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Olha que novo tempo maravilhoso na vida daquele homem. Pena que ele não pôde viver isso antes. Pena que foi na hora da morte. Mas amém. Foi a última companhia que Jesus teve. Foi a última pregação que ele fez. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foi a primeira pessoa que encontrou com ele no portão do paraíso. Um bandido. Deus não faz exceção. Deus desceu ao mais baixo padrão, ao mais baixo nível para salvar eu e você. Salvou aquele bandido, não é diferente de nós, não. O que nos salvou é a graça. Pela graça aquele homem foi salvo. Ele reconheceu que ele é rei. Ele não falou mentira da cruz. Não. Não me salva da cruz. Salva a minha alma. Salva a minha alma. É o que falta na igreja hoje. É preocuparmos com a alma. Esquecemos que a alma é eterna. E esquecemos que Jesus está às portas. Que Jesus vem. Estamos querendo ficar aqui. Estamos querendo viver para isso aqui. Mas se aprendermos que a alma é eterna, e se aprendermos o que agrada a Jesus e fazer o que lhe agrada, nós vamos viver algo maravilhoso que ele fez por nós na cruz. Hoje não é mais um Salvador agonizante. Hoje ele vive e reina. E hoje ele faz coisas tremendas e continua fazendo por nós. O que ele fez o que ele nos fez na cruz não foi só para nos dar o céu. O céu é o prêmio. O céu é a consequência. Foi para vivermos uma vida plena com ele aqui. Uma vida abundante com ele aqui. Ele quer nos dar isso. Ele quer nos dar isso.
Só que Ele não quer que estejamos presos aqui. Tem pessoas que Ele nunca vai deixar enriquecer. Nunca. Ele sabe que não pode. Que se enriquecer, fica aqui e vai para o inferno. Tem pessoas que nunca poderão ser curadas. Que se for curadas, vai para o inferno. Está cheio de curado no inferno, gente. Está cheio de curado no inferno. Deus sabe como agir com cada um de nós. É a paz que excede todo entendimento. Francisco de Assis, ele fala uma coisa: pregue sempre o Evangelho, se necessário use as palavras. O mundo quer isso de você. O mundo precisa ver isso em mim, em você, os seus vizinhos, o seu marido descrente, os seus filhos desviados. Precisa ver essa paz em você. Vamos pregar mais com o sorriso, com a alegria da salvação. Nada pode tirar isso da gente. Nada. Nem as cadeias que prendiam Paulo pôde tirar isso dele. Vamos fazer como aquele ladrão. Senhor, eu quero estar contigo. No teu reino, tu és o meu rei. O mundo só quer um Salvador. O mundo só quer Jesus preencher o carrinho. Jesus é o carrinho do supermercado. É a conta bancária. O mundo só quer Ele. A igreja de Laodiceia só quer esse Jesus. Mas nós precisamos querer o rei. Nós precisamos desejar o rei. Se Ele é rei, eu sou submissa ao reino dele. E Evangelho é isso. Evangelho é simples, é puro e é isto. Evangelho é submissão a Jesus. Submissão a Ele. Não porque Ele tem o céu pra gente, não porque Ele tem uma proposta de vida melhor, não, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se você o tem como seu Senhor e Salvador, então se submeta a Ele. Comece a conhecê-lo através dos seus vales. Comece a conhecê-lo através da palavra dEle. E comece a confiar nele. Comece a descansar nele. Foi maravilhoso, foi libertador para mim. Não pedir mais a cura. Entender que Ele não iria curar. E amá-lo a si mesmo. E pregar o Evangelho assim. Foi libertador para mim. Mas é uma palavra que não é gostosa de ouvir, não. Então, igreja, é isso. O Senhor quer nos levar para Ele. O Senhor quer salvar a nossa vida. A nossa cura é da alma. Ele cura o teu físico se quiser. Se for para salvação, se for para algum propósito, para edificar a tua fé, para salvar alguém da tua família, Ele pode curar. Mas Ele cura com propósitos. Mas peça a Ele que faça a vontade dEle na tua vida. Peça a Ele que te ensine a orar. Peça a Ele que te ensine a confiar nele. Confiar na prática. Confiar de verdade. Que confiar de verdade te faz descansar. Te faz descansar. Aí um novo tempo chega. Aí é um novo tempo todo dia. Todo dia é um novo tempo para mim. Eu gostei muito desse tema nele. Todo dia é um novo tempo. Eu não preciso de coisas novas para ser novo. É novo. Todo dia é novo para mim. Ele me salvou. Para mim isso basta. Ele me salvou. Ele me salvou na cruz. Ele me salvou. Eu tenho esperança para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. É isso que Deus quer colocar em cada coração aqui nessa noite. Essa esperança viva de salvação. Que é isso que nos importa. Amém?